Ele derrotou o boss mais forte e salvou o mundo, mas foi congelado por 25 anos e agora voltou para libertar seus amigos que foram congelados juntos com ele. Depois de despertar, ele foi enfrentar a Kurama, o Shenlong, e matar os irmãos Winchester. Agora veremos o que ele fará a seguir. O Prota fala pro seu amigo que quer ir aos Estados Unidos, pois ele descobriu o local que os demônios se encontram. O amigo do Prota fala que vai confiar nele e o Prota dá pro seu amigo alguns ossos do dragão do Mar Oriental. O Prota fala para ele usar metade e dar a outra metade para o ferreiro para ele fazer uma espada para ele. Indo dormir, o Prota se joga na cama e manda mensagem para sua secretaria falando para ela comprar uma passagem para Las Vegas. E depois ele vê seus status e repara que seus status de magia estão altos. Ele pensa que em breve ele vai conseguir usar a espada de aura, pois a espada de aura requer um grande nível de magia e quando você aprende ela se pode usar sempre que quiser. Ele pensa se quando ele aprender a espada de aura e for para o terceiro andar, ele vai estar no mesmo nível das 9 divindades. Corta para o Prota em Las Vegas. Ele olha o GPS e vai em direção à localização dos demônios. Mostra um demônio reclamando que o ar-condicionado está quebrado. Quando de repente chega os cães de caça. Um deles pega as ordens e dá para o líder dos cães de caça. O líder pergunta se tem mais alguma ordem e eles vão embora. Um dos demônios nos explica que os 9 jogadores mais fortes são conhecidos como divindades e o líder dos cães de caça é o aprendiz de uma das 9 divindades. Um dos demônios comenta que o líder dos cães de caça é o mago esqueleto que fez uma barbaridade na Turquia 6 meses atrás. Enquanto eles estão conversando, chega o nosso Prota e os demônios acham que é a pessoa que vai consertar o ar-condicionado. O Prota fala que se eles estão com calor ele vai ajudar e invoca neve para eles. Mas eles percebem que está muito frio. Mas o Prota se revela e fala que demônios devem morrer em silêncio. Corta para os corpos deles sendo consumido pelas sombras e o Prota falando que eles eram só peixe pequeno que repassavam ordens. Mas ele acaba descobrindo sobre os cães de caça e liga para seu amigo e fala para ele que quer participar de um leilão de Las Vegas. O amigo do Prota fala que vai ajudar sim. Corta pro Prota antes do dia do leilão indo dar uma olhada no lugar. Um segurança reconhece o Prota e fala que é da guilda do Kaebi. O Prota lembra que ele é o segurança que estava com a Gonjo. O Prota fala que veio participar do leilão e o segurança comenta que ele foi contrato para a segurança do leilão. O segurança leva o Prota pro leilão só de jogadores. No leilão o Prota vê a Gonjo gritando e o segurança fala que ela não conseguiu ganhar uma rodada até agora. O Prota senta ao lado dela e pergunta se isso é divertido, mas ela fala como ele pode falar que isso é divertido. Ela repara que é o Prota que tá ao seu lado e pergunta se ele veio pedir para ser seu subordinado, mas ela fala que está brincando. O Prota fala que veio pelo leilão. Aí ela comenta que se acontecer alguma coisa pode falar para ela, pois ela que é a chefe da segurança do leilão. O Prota decide apostar no jogo que ela estava jogando. O jogo começa e o homem mascarado se move muito rápido para esconder a bolinha. E entre 3 opções o mascarado fala pro Prota escolher a opção que está com a bolinha. A Gonjo fala que entendeu e fala que a bolinha está na esquerda. Mas o Prota pensa que ela não tem talento nenhum para esse jogo e fala que a bolinha está no meio. O mascarado fala que ele acertou e a Gonjo pensa que é sorte de principiante e fala para ele parar, pois isso só acontece uma vez. O Prota pensa em jogar de novo quando aparece uma mulher e senta ao lado do Prota. O Prota percebe que essa mulher e o homem que está acompanhando ela são os 2 demônios, porém ele não pode causar confusão pois está em público e não tem provas que eles são demônios. O Prota fala que vai continuar apostando e o mascarado fala que vai usar 5 taças a partir de agora. Ele esconde a bolinha e pergunta onde ela está para eles. A mulher fala que tá no meio. O Prota fala que tá na direita e o homem fala que é o último da direita. O mascarado mostra que a bolinha estava na direita. Depois mostra o Prota com um monte de fichas e a Gonjo pergunta como ele é tão bom assim e o Prota fala que aprendeu com um amigo. O Prota pensa que não precisa prestar atenção na velocidade dele sim na habilidade dele. Depois de perder muito, o mascarado fala que vai haver uma troca de funcionários agora. Enquanto isso o Prota mostra para Gonjo um artefato e fala que esse artefato pode localizar um tipo especial de gente. E eles veem que a bússola está apontando para os 2 que estão sentados na mesa. Se pergunta por que está assim e fala que vai ao banheiro. O homem levanta e diz que também vai ao banheiro. Corta para o Prota correndo em direção a um beco sem saída e o homem está atrás dele e fala que esse não é o banheiro. O Prota pega e quebra o artefato. Assim o homem percebe que foi atraído até ali. Assim eles começam a lutar.
Corta para a mulher pensando que o Prota é um estrategista melhor do que ela pensava e chega à conclusão que o demônio que foi atrás dele morreu. Ela mostra pro líder dela o nosso Prota e o líder vê que ele está envolvido com os Irmãos das Sombras. O líder coloca o Prota como ameaça e fala para ela encontrar e se livrar dele. Corta pro Prota saindo de um carro em um terno muito chique. O Prota mostra o convite VIP e entra no leilão. No leilão o Prota vê a Gonjo levando todos os itens do atributo de gelo. O Prota pergunta para ela se ela não devia estar trabalhando, mas ela diz que um verdadeiro profissional tem que saber fazer várias coisas. Ela pergunta para ele o que ele vai comprar e ele diz que vai levar o que ele achar interessante. O apresentador do leilão mostra uma orbe. Quando ele mostra isso, um poder do Prota ativa automaticamente, por isso ele compra o item. O apresentador do leilão finalmente mostra o último item, que é o sopro divino. O Prota sente uma quantidade de mana absurda vindo desse item e comenta que esse item conseguiria suprimir a energia de uma cidade inteira. Enquanto as pessoas estão dando os lances, o teto começa a quebrar e dele saem esqueletos. Vendo isso, o segurança cria uma barreira enorme para proteger o pessoal. Vendo os esqueletos, o Prota chega à conclusão que foi o mago esqueleto que fez isso. Enquanto a Gonjo tá dando ordens para o segurança, ela olha e vê que o Prota sumiu dali. Enquanto o povo está tentando sair do leilão por uma saída pequena, a Gonjo abre um buraco maior para eles saírem. De repente um ataque acerta o segurança e quebra a barreira. Assim os esqueletos invadem e a Gonjo começa a lutar contra eles. Enquanto isso, a mulher demônio está observando o leilão de longe e ela aproveita a confusão para roubar sopro divino. Ela vê o Prota correndo e começa a atirar nele, mas o Prota desvia de todos os disparos e some da vista dela. De repente ela é congelada por trás e vê que é o Prota. Assim o Prota finaliza ela. Corta pra Gonjo e ela tá reclamando que tá o maior calor e ela é avisada que o sopro divino foi roubado. Mas de repente aparece cavaleiros esqueletos pra lutar contra ela. Um dos seguranças fala pra Gonjo que os esqueletos parecem com jogadores desaparecidos do segundo andar e ele sabe disso pois ele era responsável pela investigação. Com isso ela percebe que esses são esqueletos de jogadores. Corta para o Prota vendo as memórias da mulher e ele percebe que o líder está se escondendo em algum lugar longe do leilão. Com isso ele pensa em uma ideia. E corta para o líder dos cães de caça recebendo mensagens da mulher que o Prota matou e ela diz para ele ir se encontrar com ela. Assim o líder sai do esconderijo e ele vê uma energia saindo da lixeira e pensa que é o artefato. Ele pega o sopro divino, mas percebe que ele está muito gelado. De repente a orbe quebra e congela o braço do líder. Ele pensa em se defender e convoca soldados esqueletos. De repente o Prota aparece nas costas do líder e fala que o líder fica vulnerável quando está convocando esqueletos. O Prota dá um golpe e depois outro para finalizar o líder. Corta para Gonjo e ela vê os esqueletos sumindo, e ela chega à conclusão que o invocador morreu. Mostra o Prota vendo as memórias do líder dos cães de caça. Mas de repente aparece uma mensagem. O rank da habilidade é baixo demais. Você não pode recuperar a memória completa. A habilidade foi desativada para a segurança do jogador. Ele fica bravo por isso ter acontecido pois ele ia ver as memórias importantes. O Prota pensa sobre ele ter visto nas memórias que os demônios treinam órfãos para se tornarem demônios e que se eles não conseguirem acompanhar o treinamento duro, eles são jogados para fora sem piedade. O Prota pensa que não pode ficar parado e precisa erradicá-los antes que eles criem outros demônios. Corta para Gonjo lamentando que ainda não acharam o sopro divino. De repente o segurança aparece e fala que alguém deixou um presente para ela. Ela abre e vê que é o sopro divino. Ela fica grata e se pergunta quem foi. De repente ela vê o Prota e pergunta para ele como ele pode ter fugido no meio da confusão. Ela dá uma lição de moral para ele e ele aceita tudo. Ela pergunta o que ele veio fazer aqui. O Prota diz que veio para pegar os itens que ele comprou no leilão. Ela mostra para ele onde é que pega e pergunta para ele se ele não quer mesmo entrar na guilda dela. Ele recusa e ela diz que na próxima vez que eles se encontrarem, vai ser no segundo andar. Ele se despede dela e vai pegar seus itens. Corta para o Prota já em casa falando pro seu amigo que ele precisa encontrar um orfanato que tem a ver com os demônios. Ele explica tudo que descobriu pro seu amigo, e o amigo dele fica puto por isso. O amigo do Prota conta que o ferreiro está querendo ver o Prota pois a espada que o Prota pediu já vai ficar pronta. O Prota chega no ferreiro. Ele diz que ouviu falar que o neto do ferreiro assumiu a forja no lugar dele. O Prota vê o neto do ferreiro e se surpreende por ele ter crescido tanto pois a última
vez que ele o viu foi há 25 anos atrás. O neto leva o prota até o ferreiro e o ferreiro diz para o neto pegar um chá especial para eles. O ferreiro pega a espada que fez para o prota e dá ela para ele. O prota pega e vê que a arma é incrível. O prota também pergunta pro ferreiro se ele sabe sobre o orbe que ele comprou no leilão. O ferreiro diz que este é um item élfico. E ele sabe disto pois ele já conversou com o ancião da tribo élfica antes. O prota agradece e vai embora. No caminho para casa o prota comenta sobre elfos para a secretaria e ela diz que em um portal na Inglaterra com elfos apareceu e pergunta se ele está interessado. E o prota fala que sim. Ela comenta que jogadores de todo o mundo estão se juntando para ir para o portal. E ela fala que o objetivo do portal é matar o líder dos elfos e que 200 pessoas irão nesse portal. Corta para o prota recém-chegado na Inglaterra e ele pensa que o sistema nunca ficou a favor dos jogadores e se 200 jogadores entrarem no portal significa que a dificuldade do portal será extremamente difícil e que esse portal vai ser mais difícil que o normal pois ele não pode proteger 200 pessoas. Corta para o portal onde os jogadores estão reunidos. Mostra uma mulher falando com o líder do grupo dela que é aquele líder da raia da raposa cinza. Ela nota que ele está procurando o nosso prota. E ele diz que está animado para mostrar para ele como ele mudou. A mulher acha nosso prota e mostra para ele. O líder do grupo vai e se apresenta pro nosso prota dizendo que seu nome é Minvou. O prota agradece ele por ele ter o carregado para fora do portal da raposa cinza. E o Min fala que veio perguntar se o prota já está em um grupo e convida ele para entrar no grupo dele. O prota aceita pois não vai ser ruim para ele. Assim corta para eles entrando no portal. O Min apresenta os membros do grupo pro prota que são Dinho, Curandeiro e Mirai. Ela fala que é mais fácil ela mostrar sua habilidade para ele. Ela usa sua habilidade e fala que o prota é incrível e que vai derrotar 10 elfos sozinhos. O prota pergunta se ela pode ver o futuro e o Min fala que sim, ela pode ver o futuro de qualquer um que ela olhar. Mas o cooldown é longo depois dela usar e ela tem que falar para pessoas o que ela viu se não tem uma penalidade. E ela diz que a habilidade dela não pode ver um futuro muito distante. Assim eles saem para fazer um acampamento. O prota fala que tem algo errado pois o número de participantes é muito alto e não foi encontrado por nenhum monstro ainda. O prota chega à conclusão que os elfos vão fazer um ataque surpresa de noite e que é para eles dormirem. De noite mostra lobos atacando os grupos de jogadores. O prota acorda e fala para Mirai que os jogadores estão sendo atacados e fala para acordarem o líder do grupo. De repente um lobo aparece atacando por trás a Mirai, mas o prota logo acaba com o lobo e o elfo. O prota manda acordar todos do grupo pois eles estão cercados. Assim o ataque dos elfos começa. No meio da luta o prota comenta sobre sua nova armadura que o ferreiro fez para ele. Depois de derrotar todos os elfos ele deixa um elfo fugir para poder ver as memórias dele dentro da floresta. Depois de ver as memórias do elfo ele percebe que tem 1000 elfos além de guardas elfos especiais. O prota volta pro seu grupo e pergunta para eles sobre os outros grupos e fala que eles precisam se apressar para ajudar todos os grupos. O prota aparece e salva um jogador que ia morrer. O prota pensa que ele precisa juntar o máximo de jogadores para atacar o covil dos elfos. Corta para um jogador ferido e envenenado cercado por lobos. Os lobos atacam ele e ele diz que vai levar ao menos um deles com ele quando ele está prestes a morrer. Todos os lobos são mortos. O líder do grupo do jogador ferido chega e salva ele, e diz que se não fosse pelo prota ele não teria sobrevivido. Então corta para o prota em um acampamento grande comendo um miojão. O prota pede para Mirai ir em um lugar com ele e ver o futuro dele. Ela vê que eles vão para o leste no dia seguinte para derrotar os elfos e vê um elfo com uma aura muito perigosa. O prota agradece ela e fala para ela dizer tudo o que ela viu para as outras pessoas. Corta pro prota perguntando se todo mundo está pronto e todos falam que sim. Mostra eles adentrando no covil dos elfos e eles veem uma câmara enorme com mais 500 elfos e eles veem o chefe sentado no trono. O prota conta para todo mundo que o boss deve ter o elixir que pode salvar até pessoas da morte. Assim o povo se anima e partem para o ataque. O prota vai na linha de frente para enfrentar os guardiões elfos. O prota fala que ele é o melhor na esgrima e chama todos X1. Assim a batalha começa.
Durante a batalha o Prota vê que o pessoal tá indo mal contra os elfos. O povo vê o Prota lutando e se anima mais. Assim a batalha do Prota continua. Enquanto isso o Rei Élfico está vendo tudo. Depois de derrotar seus oponentes o Rei Elfo fala pro Prota erguer sua espada e lutar contra ele. O nosso Prota não arregar contra ninguém e vai pra cima do Rei Élfico. Assim a batalha começa. O Rei Élfico vê seu povo morto e fica mais motivado e parte pra cima do Prota. O Prota todo estourado estava prestes a morrer quando de repente todos os grupos atacam o Rei Élfico para ajudar o Prota. Curandeiros se reúnem para curar o Prota. O Prota pede para os grupos aguentarem só mais 10 minutos. 10 minutos até ele voltar. E a batalha continua. Então enfim o Prota se recupera e agradece aos grupos por terem aguentado todo esse tempo. Ele diz que agora pode deixar com ele. O Rei Élfico ataca, mas o Prota invoca um poder que prende os dois em um lugar fechado onde ninguém pode ver. O Rei Élfico percebe que o Prota estava escondendo seu poder. O Prota invoca seu poder de gelo e assim a batalha recomeça. O rei pergunta por que o Prota escondeu seu poder. O Prota diz que era inevitável e diz que o Rei Élfico também escondeu sua verdadeira força. O Prota diz que em 10 minutos, não 5 minutos vai bastar para matar ele. O Prota diz que vai usar todo o seu poder contra ele nesses 5 minutos. Assim o Prota invoca uma espada de aura, mas o Rei Élfico percebe que é uma réplica da espada de aura. O Prota diz que isso foi criado há 27 ou 28 anos atrás. O Prota derrotou um monstro chamado Tartaruga de Casco de Ferro. Ele diz que seu casco era tão duro que sua espada de aura não conseguia entrar, e diz que quando estava prestes a morrer ele criou uma nova habilidade chamada imitação da espada de aura. Assim, usando essa habilidade, ele derrotou o Rei Élfico com um golpe. Derrotado, o Rei Élfico fala pro Prota dar o golpe final bem no seu pescoço. Mas antes o Prota pergunta o que é esse orbe que ele comprou no leilão. O Rei Élfico fala que isso é um ovo de espírito, e ele dá seu colar pro Prota chocar esse ovo. Assim o Prota agradece e dá o golpe final no rei. Aparece a mensagem: Você derrotou o chefe dos elfos. Com o ovo na mão o Prota pensa que vai chocar um espírito incrível do tipo escuridão. Um espírito de escuridão. Um espírito de escuridão. Ele então choca o ovo. Corta para os grupos recebendo a mensagem que o Rei Élfico foi derrotado e eles comemoram. De repente o Prota sai do lugar que ele estava preso. O Prota sai cabisbaixo e agradece a todos. Mostra o Prota totalmente desanimado. Corta pro Prota dentro de um avião pensando que era pedir demais um espírito de escuridão. E nos é revelado que o espírito que o Prota recebeu é nada mais nada menos que a Rainha Gélida, um monstro que congelou os amigos do Prota e aterrorizou pessoas do mundo todo. Enquanto isso ela tá se surpreendendo enquanto voa de avião. O Prota pergunta por que justo ela saiu do ovo. Ela diz que foi chamada pois era o espírito mais compatível com o elemento dele e isso só mostra que o elemento gelo é o mais adequado para ele. E ela fala para eles fazerem logo um contrato. O Prota fala que não por conta de tudo que ela fez para as pessoas. Ela pergunta o que foi que ela fez. O Prota buga e se pergunta o que foi que ela fez. Ela congelou metade do Oceano Pacífico. E ela diz que se sente mal pelos peixes. Ele pensa que teve muitas mudanças climáticas,
mas que apesar disso ela impediu que a temperatura da Terra aumentasse mais, e cometeu o pior pecado, que foi congelar seus amigos. Ela diz que ele é idiota e não foi ela que congelou ele, e no fim, foi com o poder dela que ele se descongelou. Ela diz que não fez nada de mal e se sente mal pelo Prota ter matado ela. O Prota fala pra ela olhar pra janela e enquanto isso ele liga pro seu amigo e pergunta pra ele o que a rainha Gélida fez de errado. Depois da resposta de seu amigo ele percebe que ela não fez nada de errado e resolve enfim firmar o contrato com ela. Assim terminamos o resumo de hoje. No próximo resumo veremos o Prota indo em uma simulação, onde ele lutará contra os seus amigos, além de ir atrás do orfanato, onde as crianças são transformadas em demônios, e ele ainda falará com o Papa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like no vídeo e comentar que querem mais partes, e se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem os novos vídeos. Você que tem um canal no YouTube, quer ter vídeos editados tão incríveis quanto este? Entre em contato comigo no Instagram agora mesmo e descubra como.